Gênesis capítulo 1, verso 27, sobre a criação do homem. Como foi que surgiu o homem? Né? A Bíblia está dizendo aqui no capítulo 1 o seguinte, olha, verso 26 na verdade. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro, o homem não veio de uma explosão cósmica. O homem não veio do nada. O homem não veio do mesmo ancestral do macaco ou do chimpanzé, como a ciência vai afirmar, que tanto o homem quanto o macaco e o chimpanzé vieram do mesmo ancestral. Não. O homem foi criado pelo próprio Deus. O macaco foi um animal. Deus disse, terra, produza animais. E o macaco foi um deles. O homem não. O homem foi o próprio Deus quem o criou. E nós vemos o relato dessa criação no capítulo 2. Pastor, mas por que falar isso pra gente? Isso é aparentemente tão óbvio na Bíblia, mas é porque, infelizmente, irmãos, ultimamente, e é claro, no decorrer de todos os tempos, mas com o avanço da ciência, muitas pessoas tendem a duvidar e tendem a conciliar, querer conciliar. Sabe, talvez o seu filho, você não, mas talvez o seu filho que está na escola, na hora que ele chega lá e a professora fala isso, ela talvez coloque em xeque o relato bíblico e o seu filho passe a acreditar o seguinte, é verdade. A Bíblia está mentindo. O homem veio do mesmo ancestral do macaco. Sabe? Não. A Bíblia relata. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós devemos crer na Bíblia da forma que ela é, irmãos. Nós devemos crer nela, nesses capítulos de Gênesis, em sua literalidade. Outra coisa, alguns vão dizer que Deus, né, que o mundo tem bilhões e bilhões de anos, mas a gente não vê esse respaldo na Escritura. A gente vê aqui uma Escritura que apresenta uma terra aparentemente jovem. Uma terra que talvez tenha entre 6 e 10 mil anos. Ah, mas e os dinossauros que viveram aqui há bilhões de anos atrás? Tudo, inclusive referente aos dinossauros, as datações que são feitas são datações com base em teorias. Os elementos usados para uma datação dessa, ele não tem essa precisão de bilhões de anos. Entende? E a gente crê, como então que os dinossauros, se tem os fósseis deles aí, se tem aí os restos dos dinossauros, nós cremos que esses dinossauros que foram extintos não lá na eternidade, quando algo aconteceu para poder, bilhões de anos atrás, eles terem morrido. Nós cremos que foi no tempo do dilúvio, do grande dilúvio, que foi um evento cataclísmico gigantesco que aconteceu na Terra no passado. Por que eu estou afirmando isso aqui para vocês, gente? Parece tão simples, vocês passaram talvez por cima disso tranquilo na leitura. Porque é bem provável que alguém vai tentar confrontar isso com você um dia. E nós devemos ficar com a fé, não entre a fé e a razão. Vou ficar com a razão ou ficar com a fé? Não. É ficar com a fé tendo a certeza de que a nossa fé, ela é uma fé racional, que a gente pode entender o porquê das coisas. Por exemplo, eu vou falar aqui agora a respeito de uma coisa que é tão simples de se entender, mas muita gente ainda tem dúvida. Aquela questão lá do Caim, né? Vamos lá, capítulo de número 3. Olha só. Capítulo de número 3, ou melhor, capítulo 4 de Gênesis. Vamos lá, Caim mata Abel. A pergunta que vai ficar aqui, pessoal, é essa aqui, olha. Se existia no mundo Caim, Abel, Adão e Eva, que eram os pais deles, e o Caim matou Abel, como que a Bíblia vai dizer aqui mais pra frente, ó? Ó, quer ver? Quer ver? Ó, Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. Como é que pode isso? Olha, ó, então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Como é que pode? Se só existia eles? Quem foi essa esposa de Caim? Com quem foi que ele se casou? É aí que tá. A Bíblia não fala, irmãos, ó, a resposta dessa pergunta. A Bíblia não fala quanto tempo se passou desde que Caim e Abel nasceram para que ele matasse o Abel. Então, existem possibilidades aqui, ainda que a Bíblia não fale delas, mas a Bíblia também não fala que só existia eles. Primeiro, a Bíblia em nenhum momento fala só existia Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia não fala isso. A Bíblia está contando as histórias de Caim e Abel e simplesmente não fala sobre outros e outras filhas de Adão e Eva. Mas vamos supor, é só um exemplo que eu vou te dar, que Caim tenha matado Abel quando ele tivesse, sei lá, os seus 120 anos de idade. Se ele tem 120 anos, tem 120 anos que Adão e Eva estão tendo relações. Será que eles não tiveram outros filhos dentro desses 120 anos? Mas vamos supor que não. Vamos supor que quando ele mata o Abel, só existia Adão, Eva, Caim e Abel.
Vamos supor que só existissem esses. E ele vai lá e mata o Abel. Agora existe Adão, Eva e Caim. Eles viveram mais centenas de anos. Nessas centenas de anos, Adão e Eva reproduzindo, tendo filhos. Provavelmente os filhos de Adão e Eva tendo filhos também. Provavelmente, então, o que fica claro é que no momento em que Caim se casa, que não sabemos quanto tempo foi depois da morte do seu irmão, quando ele se casa, já existiam outras pessoas. Quem eram essas pessoas? Provavelmente ele se casou, então, com uma de suas irmãs, ou então com uma de suas sobrinhas, né? Um filho de Adão com uma filha de Adão tiveram relações e tiveram uma filha, sobrinha de Caim. Provavelmente ele se casa com uma sobrinha, ou então ele se casa com uma das suas irmãs. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque era assim no princípio. Foi isso que Deus pediu. Olha, vai lá, multiplicam, encham a terra. Aí surge uma outra pergunta. Mas, pastor, esse relacionamento entre irmãos é o incesto. O incesto a Bíblia condena. Condena quando vem a lei. Mas aqui é o começo. Qual seria a forma mais óbvia de multiplicar e encher a terra? Tendo relações. Ou seja, Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos têm relações, e têm mais filhos, e têm mais filhos, e têm mais filhos. Até que quando a terra já está, de fato, povoada, Deus vai lá e coloca uma regra. Olha, não é para que continue tendo relações tão próximas. Parentes são próximos. Irmãos, primos, né? É porque agora você já tem outras pessoas que são parentes mais distantes. Então, que vocês agora continuem tendo relações, mas pessoas distantes. Não parentes. E aí vem a lei ali que proíbe o incesto.